Bom dia, Marcos. Nós estamos aqui no escritório da Inspira e hoje a gente resolveu tirar esse momento para falar de 4 fatores que são importantes nos investimentos, né? Que é o que a gente conversa rotineiramente com os nossos clientes. O primeiro, talvez mais importante, é saber por que a gente investe, né? Porque guardar dinheiro por si só não serve para muita coisa se a gente não tem objetivo lá na frente. O segundo é o prazo, né? Então, todo e qualquer investimento ele tem que ter definição de prazo, porque quanto maior o prazo, a gente também consegue buscar alternativas diferenciadas. O terceiro é a constância, né? Então, mais importante do que a gente destinar algo para investir é ter disciplina de fazer esse aporte para si mesmo. E o quarto, que às vezes as pessoas colocam como primeiro, aí entra a rentabilidade. Né? Perfeito. Então, fala um pouco para nós por que mirar no investimento final, no número final de qual o valor que eu tenho que pensar lá no futuro e fazer essa lição de trás para frente, né? Trazer o futuro para o presente é tão importante, faz tanto sentido em relação aos investimentos. Perfeito. Obrigado, Naim. Eu acho que nas nossas conversas, o principal motivo que a gente sempre tenta conversar com os investidores é o porquê ele investe. Eu acho que essa é a pergunta, como tu muito bem disse. E o que a gente nota, até tem alguns estudos, nós estávamos vendo isso, que 67% dos brasileiros hoje não conseguem viver 3 meses, né? Não tem um recurso onde eles possam viver com a mesma qualidade de vida durante 3 meses. Isso é preocupante. Então, o porquê investir, eu acho que é uma necessidade da pessoa de manter-se a qualidade de vida, né, seu padrão de vida, seja no momento atual, seja no momento que ela mais vai ter tempo para poder usufruir desse recurso, que é na sua aposentadoria. E aí o que eu gosto de trazer para os meus clientes e para as pessoas que eu converso sobre investimento é que normalmente aquele número onde a pessoa busca, né, de ter um valor que ele possa chegar a viver de renda, ele acaba sendo muito alto. Então a pessoa não consegue, por exemplo, imaginar sem ter muito recurso hoje que vai chegar a ter 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões. E é interessante que um dos fatores que a gente vai discutir um pouco é o tempo, mas se a gente faz um planejamento e investe por um prazo de, por exemplo, 25 anos, a gente consegue multiplicar por 4 o recurso que a gente tem atualmente, né? Sem ainda falar um pouco sobre a constância de aportes. Então, para uma pessoa que tem o objetivo de chegar a ter R$ 1 milhão na data de hoje, por um prazo de 25 anos, ela precisaria ter R$ 125 mil hoje. E isso faz muita diferença. Eu acho que se torna mais claro, é mais visível para a pessoa pensar que é mais fácil chegar em 125 mil do que chegar em 1 milhão. E é isso que a gente vai trabalhando com todos os outros fatores, outros 3 fatores, né, os pilares do investimento, que é prazo, rentabilidade e aportes, para a gente chegar nesse objetivo, e essa é a nossa função aqui como assessor. Lembrando que a gente tem uma ferramenta hoje, né, que se chama Financial Planning, que nos dá essa condição de saber qual é o objetivo futuro e trazer tarefas para cada um dos participantes, né? A tarefa do assessor é buscar o que tem do mercado e adequar isso nas propostas de investimentos, e a tarefa do cliente, obviamente, é fazer essa reserva acontecer. Né? Então, quando a gente está falando da reserva inicial de 125 mil, ok, mas ela também precisa ser alimentada. Né? E tu comentou muito bem sobre a questão do por que investir pensando lá no futuro de manter o padrão de renda. Mas às vezes não só manter o padrão de renda, mas ter liberdade de escolha, né? Olha, em algum momento no futuro eu tenho uma renda suficiente para ter a liberdade de fazer um tratamento que eu quero, ou então fazer uma viagem que eu quero, né? Então isso é fundamental e deveria ser planejado desde o início da vida. Exatamente. Bom, quando a gente fala com os clientes, a gente sempre enfatiza a importância do atendimento de forma personalizada, porque o número final de cada cliente é individual. A gente falou aqui de um número hipotético de R$ 1 milhão, mas esse 1 milhão vai servir para uma determinada renda, para uma determinada padrão de cada família. E assim como o número é individual, a forma como a gente vai chegar nesse número também é individual. Ela pode ter aporte inicial único, ela pode ter aporte constante, né? Só que a internet é cheia de promessa de ganho rápido, né? De milagres que acontecem. Então fala um pouco pra gente sobre a importância
do prazo nos investimentos, porque não existe almoço grátis, né? Exatamente. Acho que a questão de segurança, né, o que a gente ouve muito de clientes que chegam até nós, é essa ficar comparando, né, seja investimentos que são prometidos na internet, ou por alguns gurus, ou por muitas vezes pessoas até que por muito tempo investiram. Acho que Warren Buffett talvez seja a pessoa mais icônica para falar sobre isso, né, onde talvez o maior investidor do mundo, mas boa parte da sua fortuna ele adquiriu depois dos 65 anos de idade. E quando ele fala, né, por que as pessoas não investem como ele, e ele sempre diz que as pessoas não têm a paciência necessária. Então, o tempo, ele com certeza é o fator talvez mais importante quando a gente fala em investimentos, e é algo que, no meu entendimento, deveria ser trabalhado melhor com as pessoas, porque o fator de juros compostos ele é muito pouco trabalhado aqui no Brasil, principalmente. Como eu comentei, né, esse fator de multiplicação que ocorre ao longo do tempo, ele faz com que, se a pessoa se planeja e consegue, ao longo de 10, 15, 20 anos, realizar os aportes, seja eles mensais, anuais, semestrais, o tempo vai trabalhar ao seu favor. Se a gente for fazer uma analogia sobre esse triângulo, né, entre rentabilidade, tempo e aportes, no início, principalmente, o tempo é o que mais faz diferença junto com os aportes. A gente vai falar um pouco sobre rentabilidade, mas obviamente ela é importante, mas com certeza a pessoa que se programa, e para isso a gente trabalha muito em cima do que nós chamamos de financial planning, né? É um serviço que a gente entrega para o cliente, onde normalmente o primeiro objetivo dele é a liberdade financeira. Então o grande objetivo é chegar lá num determinado momento da vida onde possa diminuir sua capacidade, ou melhor, diminuir sua atividade laboral, mantendo sua qualidade de vida. Mas, obviamente, ele vai ter outros grandes objetivos durante a vida, seja uma faculdade dos filhos, seja uma viagem, um casamento, enfim, são eventos que acabam tendo demanda de recursos, uma construção de uma casa, enfim, mas tendo isso muito claro e no seu tempo, acho que é a forma mais correta e mais eficaz de se conseguir realizar os objetivos de uma forma planejada, né? Pelo menos mais previsível possível. Exatamente, né? A gente não comentou no início, mas a Inspira tem 18 anos. Dentro da atividade de assessoria, iniciei junto com a Inspira, atendi clientes durante 15 anos, e o legal de ver essa construção acontecer ao longo do tempo é que a gente consegue dar um retorno para o cliente sobre o planejamento dele e fazer essa reserva crescer no longo prazo. Então, isso tudo é muito do que a gente faz dentro do escritório, né? Não prometer ganhos rápidos, porque não existem ganhos rápidos. Pelo contrário, a gente nunca viu ninguém no escritório que achou a mina de ouro, né? Mas buscar planejar ao longo do tempo faz a gente ter reservas importantes. E hoje a gente está num momento muito especial para isso, né? Historicamente, o Brasil tem taxas de juros altas, que permite que os investidores possam se planejar e ter um bom rendimento com qualquer tipo de investimento, sem necessidade de ter muito risco nos investimentos. E aí, se ele consegue uma rentabilidade alvo na casa de 6, 7% ao ano, 4% ao ano, ele consegue planejar isso ao longo do tempo. Quando a gente fala de investimentos, Marcos, o mercado mais maduro é o norte-americano, né? Lá é o berço, o coração financeiro do mundo, e eles compilam dados para tudo, né? E aí tem uma gestora americana que traz um dado muito interessante sobre o que é melhor. A gente tentar adivinhar num mercado volátil os fundos e topos e fazer de conta que a gente adivinhou, né? Mas vamos lá, se a gente colocasse o recurso, investisse o recurso sempre que o mercado caísse e saísse do mercado sempre que a gente tivesse um topo, né? A gente teria uma rentabilidade que é a melhor possível, mas ela não existe, né? Então, topos e fundos não tem como adivinhar.
E aí tem o outro investidor, aquele que sempre faz os seus aportes de forma constante, ou seja, ele mantém a consistência da recorrência dos aportes, né? Então, como a gente não consegue nunca prever qual vai ser o próximo movimento do mercado, fala um pouquinho para a gente sobre a importância da gente fazer aquele aporte inicial e depois fazer esse aporte recorrente ao longo do tempo. Perfeito. Eu acho que a questão da recorrência, seja pensando no investimento, né, nos aportes, seja pensando em algum indexador, por exemplo, essa pergunta ela também cabe muito bem quando a gente fala em investimentos no exterior, por exemplo, né? Em que momento que eu tenho que enviar para lá, né? O dólar está caro, o dólar está barato, e com certeza a estratégia de manter aportes recorrentes e fazer o que a gente chama no mercado de preço médio, com certeza é o que traz mais resultados no médio e no longo prazo. Dificilmente as pessoas vão acertar sempre. É muito difícil, para não dizer impossível, que as pessoas façam isso de forma por muito tempo, né? Obviamente, a gente acerta muitas vezes, a gente erra algumas vezes, mas a gente não consegue manter essa constância de acerto sempre. E o fato de tu sempre fazer aportes faz com que tu dilua esse efeito de topos e fundos ao longo do tempo. Então, com certeza, o fato de tu poder aportar, seja de forma mensal, trimestral ou anual, mas que tu consiga fazer um rebalanceamento da carteira junto com os teus aportes, com certeza vai trazer um retorno melhor lá na frente, mais constante e até mesmo mais previsível. É importante, né, a gente entender que o fato de tu tentar acertar, e a gente pode trazer aqui a figura do Kahneman, né, um ganhador de prêmio Nobel que não era economista, falando um pouco sobre psicologia financeira. E ele traz que normalmente o investidor ele tende a sobrevalorizar os seus ganhos e subvalorizar suas perdas. Então, ele sempre vai achar que ganhou mais do que ganhou realmente. Existem estudos para isso, né, onde as pessoas respondiam quais foram as maiores vitórias, as maiores derrotas naquele período, e quando realmente ia bater os dados, normalmente as vitórias tinham sido menores do que a pessoa falava e as derrotas tinham sido maiores do que a pessoa comentava. Então, a parte psicológica influencia muito nisso também. Então, quando você tem aportes recorrentes, tu pode utilizar isso para minimizar essa volatilidade, né? essa questão de buscar o topos e fundos, e com certeza vai ser um caminho muito mais tranquilo. E da mesma forma, né, o tempo junto, aliado a isso, vai fazer com que tu consiga atingir teus objetivos lá na frente. Legal. Então a gente deixou para o fim para falar sobre rentabilidade, né? Preciso do maior rendimento possível, né? Que é o que a gente recebe às vezes de demanda, né? Eu quero ter os maiores ganhos possíveis sem risco. Exatamente. Impossível. Mas a gente tem uma maneira diferenciada de tratar do assunto, que é colocando o alvo de rentabilidade pessoal. Então, voltando naquela lógica de que o meu número é meu, né? A minha história financeira é minha, o que eu consigo fazer, onde que eu tenho que chegar. Então, explica um pouco para a gente como que a gente trata na Inspira a questão da rentabilidade nos investimentos, como é que a gente apresenta e o que cada investidor deveria perseguir? A rentabilidade real dos investimentos ou a rentabilidade nominal? Fala um pouquinho dessa diferença. Legal. Acho que primeiro dá para falar um pouco sobre essa questão da busca por rentabilidade. Obviamente, todo mundo quer ganhar, e aí eu volto a falar um pouco sobre Kahneman, quando ele se discutia antigamente que as pessoas tinham aversão a risco, e na verdade se descobriu que as pessoas têm aversão à perda. Então, quando tu está em um momento de bull market, que nós chamamos, né, onde os mercados estão todos andando a teu favor, ninguém reclama de ter uma volatilidade alta para cima. Né? Quando a gente ganha muito dinheiro é muito bom, mas a ideia aqui é a gente saber quanto que a pessoa está preparada para perder. Então, uma frase que eu gosto de dizer muito com os meus clientes é, olha, tu conseguiria dormir tranquilamente, né, colocar lá a tua cabeça no teu travesseiro e dormir com 2, 3, 5% a menos daquilo que tu viu no dia anterior? É isso que a gente primeiro tem que descobrir. E a melhor forma de saber isso é saber qual que é o teu alvo.
Então, voltando um pouco no que a gente conversava, no momento que a gente estipula um plano e a gente sabe aonde a gente quer chegar, nós também sabemos quanto que a gente precisa buscar de rentabilidade, seja pela capacidade de poupança e de quanto que vai ter que render. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse mapa com nossos clientes, nós descobrimos que o cliente pode se expor muito menos a risco com a capacidade que ele tem de poupança e com o tempo que ele vai atingir de uma forma muito mais tranquila e mais previsível esse objetivo dele, sem estar tendo que se expor a risco desnecessários. Então, esse é um primeiro ponto, né? O contrário também, né? Exatamente. O cliente que tem tempo pode se expor a risco desde que o perfil dele seja condizente. Exatamente. E assim, a gente trabalha muito, obviamente são diversos riscos que tem no mercado financeiro, mas aqui quando a gente fala em risco, a gente está falando em volatilidade, né? Quanto que os teus investimentos podem subir ou cair conforme os mercados. E aí, indo um pouco para a segunda questão, ali também falando um pouco sobre o cenário atual, a gente tem no Brasil, né, o CDI como o carro-chefe aí dos investimentos, né? Boa parte da população que investe ainda investe em poupança ou o famoso CDB do banco lá, que é normalmente ligado a CDI. Mas é importante as pessoas entenderem que o CDI ele deriva da taxa Selic, que é um antídoto para a inflação. Ela não é o governo que decide quanto que os juros do mercado estão acontecendo, e sim, quanto maior a inflação, normalmente os juros tendem a subir para conter essa inflação. Né? Então, CDI vem depois, né? Exatamente. De nada vale a gente ter um CDI alto se o nosso poder de compra está diminuindo ao longo do tempo. Né? Isso precisa ficar muito claro para os investidores e a gente trata isso de forma muito clara com os nossos clientes aqui dentro. Então, nós gostamos de trabalhar assim, quanto de ganho real, ou seja, quanto que daqui a 5 anos você vai poder comprar a mais com os seus investimentos, né? Qual que é o teu poder de compra, e dessa forma a gente tira a inflação dessa conta, e aí a gente está falando em rentabilidades aí próximas a 5, 6, hoje até próximo a 7%, nós temos investimentos com certo investimentos conservadores, pensando aqui como títulos públicos, pagando IPCA mais 7 ao ano, que historicamente supera qualquer investimento no Brasil, seja de bolsa, seja de renda fixa. Então, essa conversa que a gente precisa ter, né? Quanto de rendimento real eu preciso ter para que lá na frente eu possa, primeiro, preservar o meu patrimônio, que é o mais importante, e segundo, quanto que eu vou conseguir comprar a mais do que eu consigo comprar hoje. Lembrando que a gente sabe que ano a ano os preços de tudo sobem e a gente precisa estar preparado para isso. Então, essa discussão a gente gosta de trazer muito o lado do ganho real e não simplesmente de quanto nominal eu estou ganhando. Né? Porque em algum momento o teu investimento pode sim ficar abaixo de uma rentabilidade do CDI, por exemplo, porque mesmo assim tu está cumprindo com o teu propósito. Exatamente. É o fato de saber aonde a gente quer chegar e ter um plano para isso e não ficar mudando de investimento ou de estratégia conforme o mercado vai acontecendo. Né? A gente tem muito ruído no mercado e aí tu falava antes sobre os gurus, sobre a internet, né? Obviamente se vende muito essa ideia, né? Tem essa questão de notícia a todo momento, teve uma eleição, teve troca de governo, juros para cima, juros para baixo. Isso faz com que muitas vezes o investidor fique tomando decisões no que a gente chama de efeito manada. Né? Para onde todo mundo está indo, a pessoa também quer ir, né? Não quer ficar de fora da festa. Mas em investimentos, e isso aqui é muito interessante, ele é um pouco contraintuitivo. Normalmente, a gente precisa aportar naquilo que no momento não está bom, mas que vai trazer rentabilidade pós. Né? E agora é um momento, eu acho que, de bastante oportunidade. Né? A gente tem boas taxas no mercado, obviamente com uma volatilidade um pouco maior, mas se a gente conseguir fazer um trabalho com o cliente e com o assessor de médio e longo prazo, com certeza os objetivos deles vão ser mais fáceis de ser alcançados com as taxas que a gente possui atualmente. E aí o legal de tudo isso, né, Maurício, é que a gente tem dois perfis de clientes, aqueles que estão na fase da acumulação e aqueles que já estão no momento de usufruir dessas rendas. E para esses que estão nesse momento, segundo momento, é mais importante ainda a gente tratar da rentabilidade real, porque o que ele vai poder resgatar dos investimentos dele?
Se o propósito dele é deixar, ele não sabe até quando vai viver primeiro, né? Exatamente. Então, se o propósito dele é deixar essa reserva para si mesmo ou para a geração futura, mas preservar ela o máximo de tempo possível para que ele tenha rendas o máximo de tempo possível, né? Durante a vida dele, ele precisa resgatar só a rentabilidade real e deixar a inflação cumprindo seu efeito sobre os investimentos, ou seja, pelo menos preservar esse recurso da perda do poder de compra do dinheiro ao longo do tempo e resgatar o que de real ele consegue acima disso, né? Então, sempre a rentabilidade real é melhor do que a gente priorizar o CDI no curto prazo, o Ibovespa no curto prazo, né? Sempre o alvo, de novo, voltando no prazo e na constância. Exato. Até eu acho que para contextualizar isso que tu falou, a gente trazer um pouco de números, muitas vezes a pessoa não tem essa clareza do que é o ganho real. Vamos imaginar hoje com uma taxa de juros de 10% ao ano, a gente está um pouco acima disso, mas um investimento de R$1 milhão para as pessoas, elas entendem que elas teriam R$10 mil por mês de rentabilidade. Mas a gente tem que lembrar que a inflação hoje está na casa dos 4%. Então, em tese, a pessoa poderia utilizar R$6 mil e os outros 4 mil deveriam se manter investido para que o teu poder de compra continuasse. Essa seria a parte prática, vamos dizer assim, de como fazer esse cálculo de quanto que eu posso utilizar dos meus recursos para usufruir deles, né, caso esteja no momento de usufruto, para que meu poder de compra não perca durante o prazo. Né, para que a reserva também dure mais tempo, né, se a gente viver mais. Exatamente. Né? Então, para contextualizar, acho que é importante a gente falar no final aqui sobre onde a gente está, né, Marcos? Hoje a gente está no escritório da Inspira em Passo Fundo. Nós temos unidades da Inspira também em Santa Maria e Santa Cruz do Sul. E o nosso trabalho é esse, conversar com as pessoas sobre o propósito delas, sobre a liberdade financeira ou outros planos, porque pode não ser esse o primeiro propósito, né? Via de regra ele e fazer um trabalho personalizado através do que tem no mercado e andar nisso de mãos dadas com o cliente, né? Então, só se vai chegar lá e ter uma conversa de longo prazo, uma empresa de longo prazo, se a gente tratar do longo prazo também, no one-on-one com os clientes.